Gente, mandar aqui também um abraço, né, de solidariedade para todo mundo que está passando dificuldades extremas aí por causa dos eventos climáticos que estão acontecendo aí no litoral do Brasil, né, mais notadamente no litoral de São Paulo, mas não só, né, no Rio de Janeiro também teve aí chuvas extremas, né. Lembrando que sempre não é uma questão das chuvas, né, é uma questão que as cidades não estão preparadas para isso também, né, e a gente está num momento de emergência climática, né. Inevitável, né? Essas coisas acontecerem do jeito que estão acontecendo. No longo prazo, a gente vai ter que lidar com isso em relação à emergência climática de fato, não vai ser resolvido no curto prazo. Mas no curto prazo, as cidades elas precisam se preparar mais. Não tem jeito, né? Não tem jeito. O que a gente vê todos os anos, no ano passado foi em Petrópolis, no Rio de Janeiro, né? Cenas terríveis. Eu vi uma vez uma entrevista, eu não vou lembrar agora, faz muito tempo, uma entrevista de uma pessoa que era especialista em urbanismo, né, e tal, não lembro se era um arquiteto, que a pessoa dizendo que as cidades, como as cidades se tornaram impermeáveis, as cidades onde nós moramos, elas são impermeáveis, né, isso não é natural, né, as cidades elas são muito mal planejadas para esse tipo de coisa, né, porque a gente tem asfalto, a gente tem calçada e tudo isso torna a cidade impermeável e quando você tem uma chuva forte, na maioria das cidades brasileiras, a chuva que cai no telhado das casas e dos prédios, ela é despejada na rua. Realmente é muito raro casas e edifícios que tenham captação de água da chuva, por exemplo, né? E então o que acontece? A calha da casa e dos prédios, ela joga a água da chuva que cai no telhado dessas residências e desses edifícios comerciais, ela joga essa água nas calçadas e na rua. Então a rua, que já é impermeável, ela tem que dar conta da chuva que cai direto na rua, no asfalto e na calçada. E aí os bueiros não dão conta, né? Porque a cidade é toda impermeável, ela só é permeável nos poucos lugares onde tem parque, canteiro. Quem tem que dar conta de levar a chuva embora são os bueiros, né? A geografia das cidades, às vezes, ela não permite que alguns determinados lugares levem a água embora, fica empoçado, né? E ainda tem que dar conta da água da chuva que cai no telhado dos edifícios e das casas. Então as cidades, elas são fadadas a serem inundadas. Essa é a real, né? Algumas cidades dão conta, outras cidades não dão. Alguns lugares dão conta, outros lugares não dão. Isso estou falando de alagamento em zonas urbanas, tá? E aí essa entrevista, que eu ia falar, a coisa mais interessante que eu vi nessa entrevista na época é que isso acontece nos primeiros, 5 minutos da chuva. Nos primeiros 5 minutos de uma chuva muito forte, tô falando 5, mas não lembro se é 5, se é 10, se é 8, se é 3, tá? Não lembro. Mas nos instantes iniciais ali, no começo da chuva, você define o destino daquele evento climático, se a cidade vai alagar ou não, né? Ou se o bairro vai alagar ou não. Então, cara, isso tudo já é sabido, né? Já não tem mistério, né? Não é uma pandemia do Covid, que no começo ninguém sabia direito o que fazer. Não é isso. É uma coisa que acontece toda hora. Tá toda hora acontecendo. Já se sabe como remediar isso em termos de urbanismo enquanto não se cura, né? Os problemas que a gente tem na emergência climática. Mas todo ano, de todo modo, a gente vê isso acontecendo. Tem várias iniciativas aí que estão ajudando a recolher alimentos, abrigar pessoas, né? Nesses momentos, transferência de dinheiro também. Eu não vou indicar nenhuma aqui porque eu não conheço, mas geralmente quem faz ações dessas é a CUFA, a Central Única das Favelas, lá do meu amigo Zezé, tá? Do Preto Zezé. Eu não sei se a CUFA tá fazendo agora, deve tá, porque a CUFA tá sempre trabalhando nesse tipo de ação. Então quem quiser ajudar, pode dar uma olhada no site da CUFA, ou nas redes sociais da CUFA, dá uma olhada até nas redes sociais do próprio Preto Zezé, né? Que a CUFA geralmente faz esse tipo de ação quando tem alguma catástrofe como essa. E não só, né? A CUFA trabalha o ano inteiro em diversas ações, né? É uma entidade espetacular, mas geralmente quando acontece uma emergência dessas, as pessoas que querem doar, muitas vezes podem cair em golpe, né? Então, cuidado aí e direcionem as energias de vocês para as coisas que vocês, né, que a gente tem certeza que o dinheiro vai chegar no final das contas onde tem que chegar, né? E o que eu posso dizer aqui é que a CUFA, Central Única das Favelas, é uma entidade super séria que faz esse tipo de trabalho. Então, quem quiser ajudar, pode ajudar procurando, a Elza Nice Ribeiro, tá aí no chat, tá dizendo que doou pra CUFA, né? Então a CUFA tá fazendo, tá? Então, bom, muito obrigado por informar aí, Roseli Sidischlag. Tem um vídeo que circulou por aí na internet, e vou tocar pra vocês aqui,
pra gente depois falar sobre ele juntos, tá bom? Vamos lá, vamos ver o que aconteceu em relação a isso, em relação ao poder público, pra gente traçar uma linha no chão e traçar uma diferença entre uma coisa que é uma coisa e outra coisa que é outra coisa. Vamos lá. Aqui é uma fotografia boa para o nosso país. Eu queria até que você encostasse aqui, o prefeito, sabe? Eu não sei de que partido é o prefeito, eu sei de que partido foi o Tarcísio, sei de que partido que disputou as eleições, você sabe com que partido eu disputei as eleições, e veja que coisa bonita e simples. Nós estamos juntos. Acabou a eleição. Ele tem a obrigação de governar o estado de São Paulo, esse aqui tem a obrigação de governar a cidade, e eu tenho a responsabilidade de governar o país. Se cada um ficar trabalhando sozinho, a nossa capacidade de rendimento é muito menor. E é por isso que nós precisamos estar juntos. Que escolha difícil, né, gente? Eu sei de que partido é o prefeito da cidade, é do PSDB, tá? É uma das cidades atingidas pelas chuvas. Esse vídeo foi gravado 2 dias atrás, o Lula foi lá visitar a região. Vamos lembrar que na tragédia de Petrópolis do ano passado, na qual morreram diversas pessoas também, Bolsonaro estava de férias, se eu não me engano, em Santa Catarina, andando de jet ski, deu uma declaração que não sairia das próprias férias para ir acompanhar o que estava acontecendo em Petrópolis. Não se trata de nada para além de fazer a diferença entre uma coisa que é uma coisa e outra coisa que é outra coisa. Eu falei isso aqui, inclusive, lá no meu Instagram. Quem não me segue pode me seguir lá, inclusive, né? Não tem espaço para mito em política. Não tem espaço para mito em política. Claro que vários políticos entram para a história e tem uma mitologia em volta deles, né? No Brasil a gente tem alguns, né? O próprio Lula vai entrar para a história e vai ter uma mitologia em torno do Lula, óbvio. O Lula é uma das poucas pessoas no mundo que tem uma biografia em vida, inclusive, né? A biografia do Fernando Moraes lá. Que, aliás, tem uns errinhos lá em relação ao episódio da Vaza Jato, mas tudo bem. Faltou apuração aí, Fernando Moraes. Faltou falar com alguém do Intercept, inclusive, que não falou com ninguém. Mas olhem a diferença, né, gente? Olhem a diferença. A grande polarização que tinha no Brasil uns anos atrás, PT e PSDB. Tá aí o prefeito do PSDB. Pouco importa, né? Pouco importa. Ah, o Lula tá lá fazendo política. Nossa, que surpresa, um político fazendo política. Eu fiquei muito surpreso com isso. É uma grande crítica, né? Eu já falei isso, cara. Eu acho que a oposição brasileira, ou a direita, enfim, todo mundo que quiser fazer oposição ao PT, cara, tem que se modernizar, velho, na crítica. Porque a crítica é muito vagabunda, sério, na boa, sabe? A crítica é muito vagabunda. Eu vou mostrar um outro vídeo depois aqui em relação à crítica de como o Lula tá tentando organizar um encontro para tentar resolver a guerra na Ucrânia. A crítica que se faz, é crítica anos 90, velho. Ó, desculpa aí, cara. Vocês têm que dar uma modernizada no negócio. O mundo andou, a roda virou. Tem várias maneiras de você criticar um governo. A gente tem outro modo de comunicação política, sabe? Ah, e o Lula foi lá fazer política. Você prefere o quê? Que o presidente não vá numa emergência nacional como essa? Isso é a obrigação do presidente da República, meus caros e minhas caras, e todo mundo que tá aí. Óbvio, quando tem um terremoto em qualquer lugar, teve um terremoto na Turquia agora, quando tem um terremoto na Itália, quando teve um terremoto na Itália, em L'Aquila, em 2009, o Berlusconi apareceu lá, cara. E vai falar o quê? Ah, o Berlusconi tá fazendo politicagem no terremoto. Não, você prefere o quê? Que ele não vá? Sabe quem que foi no terremoto de L'Aquila, na Itália, inclusive na época? O Obama. Ia ter o G7 lá, o G8, sei lá o quê, ia ser na Sardenha, eu acho, transferiram pra L'Aquila. A Angela Merkel foi, todo mundo foi. Emergência nacional, gente. Catástrofe. Os políticos aparecem. Tem que ver o que eles vão fazer depois. E o que eles fazem na hora. Se aparecer e fizer merda, apareceu, fez merda. E vai ter que ser criticado. Mas essa crítica, né, a crítica quinta série, né? Ah, o Lula foi lá fazer política. Né? Sério que o Lula foi lá fazer política? Nossa, você prefere o quê então? Que o Lula faça igual o Bolsonaro fez no ano passado, fique andando de jet ski no verão em Santa Catarina, fazendo política? Que tipo de política você prefere? Pelo amor de Deus. Política. É política. Claro que é política. Lógico. A gente precisa da política. Quem não gosta de política é lavajatista, tá? É fascista, é quem gosta de ditadura. Essas pessoas não gostam de política. Quem não gosta de política, de negociar, de conversar, de ganhar e de perder, quem não sabe fazer isso, quem não gosta de fazer isso, pode ficar fora da política. Pode tocar sua vida privada. Vocês não fazem falta nenhuma na política. Tá? Quem não gosta de política, não faz falta na política. Pode ficar em casa. Pode ficar vendo televisão. A gente não precisa de vocês. Nenhum país democrático precisa de gente que não gosta de política. Pelo contrário, um país democrático, dentro da classe política, precisa de gente que goste de política, que saiba fazer política. E essas pessoas serão ou
se verão com a justiça ou com a eventual fúria popular ou com tudo isso pelo que fizerem de bom ou de ruim. Mas precisam fazer, precisam ser políticos antes de mais nada. Então essa cena aqui, uma cena pra abrir o ano, sério, na moral, assim. Tarcísio, que é um cara que imagino que a maioria das pessoas estão vendo aqui, não gosta, discorda de 90% das coisas que o Tarcísio fala, inclusive eu, mas ali tem uma emergência humanitária. E tá lá o governador do estado, não é o Tarcísio que tá ali, é o governador do estado de São Paulo, o presidente da república e o prefeito da cidade. Estão fazendo o que tem que fazer. Ir pra lá, ver o que tá acontecendo e resolver a situação de maneira emergencial. Política. Se resolve isso como? Com política. É assim que se faz. Então, graças a Deus que voltamos à mínima normalidade pra gente poder, inclusive, criticar todas essas pessoas quando estão fazendo política e não quando estão andando de jet ski na praia, no verão, e cagando e andando para as pessoas que estão sofrendo com essas coisas e eventualmente estão perdendo familiares, né? Nessas catástrofes como teve no ano passado, como teve esse ano também, né? Então o que você prefere? O cara do jet ski ou o cara que vai lá e bate no peito do Tarcísio e fala: não interessa que partido você foi eleito, a eleição acabou, a gente tá aqui para trabalhar. E aí que se julgue publicamente e eventualmente na justiça também essas pessoas, seja o Tarcísio, seja o prefeito lá do PSDB, que eu não lembro o nome agora, seja o Lula, pelo que eles fizeram na política e não pelo que deixaram de fazer na política. Se não gosta de política, vai fazer outra coisa. Vai pro quartel, vai virar capitão do exército, né? Vai fazer bagunça no exército, vai ameaçar de botar bomba em represa, né? Se não gosta de política, vai fazer isso, que é o que o Bolsonaro fazia, né? Vai fazer baderna no exército, vai fazer baderna em outro lugar. Vai, sei lá, eu o quê? Virar qualquer coisa. A gente não precisa de gente que não gosta da política na política. Pode ficar longe. Muito obrigado. Tá bom? Então, espero que essa cena, ela, em termos de política, possa significar realmente uma mudança de ares. Ninguém precisa do Lula ou do PT no poder querendo vingança contra, eventualmente, as pessoas que prenderam Lula, contra, sei lá, eu o quê, né? Contra a Lava Jato, contra o Bolsonaro. Eu não tenho expectativa nenhuma e não imagino que a maioria das pessoas que votou no Lula quer que ele vire presidente para se vingar dessas coisas. O Lula tem que ser presidente para governar o Brasil. E as coisas que ficaram no passado vão ser julgadas publicamente pela historiografia e pela justiça. Certo? Então, grande cena para abrir o ano, né? Política, gente. Quem não gosta, não precisa se meter nisso. Não gosta. Jair Bolsonaro não gosta de política. Não gosta. Não gosta de negociar. Não gosta de conversar. Não sabe conversar. Não sabe conversar. É uma pessoa limitada, né? É um péssimo orador. É um péssimo político. Um péssimo. Não gosta de ganhar e perder. Não gosta desse jogo. Não gosta. Então tudo bem. Pode ficar lá em Miami, na casa do lutador de MMA. Não faz falta, cara. Não faz falta nenhuma. Ninguém tá pedindo pra você se candidatar a nada de novo. Inclusive espero que fique inelegível, né? Nos próximos tempos aí.